Queridos, a mensagem nessa noite, se ela tiver um título, seria mais ou menos isso, o cristão caminha em fraquezas. Eu e você andamos, caminhamos, lidamos na nossa vida, desde que nascemos até o dia que nós morremos, com fraquezas. Lógico, existem momentos fortes na nossa vida, existem momentos de vitória, de bênção, mas eu quero falar nessa noite de momentos de fraqueza. A palavra, ela vem nessa noite para falar sobre esses dramas que nós vivenciamos. O capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Depois você leia do versículo 1 até o final, até o 40 e alguma coisa, 40, você vai ver sobre vários homens e mulheres de Deus que viveram suas vidas não olhando as circunstâncias, mas olhando o invisível, olhando a promessa. Deus prometeu para eles algo, e eles viveram a vida olhando no futuro, olhando na frente, olhando a promessa de Deus, e eles creram. Muitos desses homens, eles viveram a vida e não viram a promessa se cumprir nas suas vidas. A promessa se cumpriu depois de algum tempo na sua geração, como o hino que nós cantamos aqui, quando Deus fala para Abraão: sai da tua tenda, vem para fora, olha para o céu, olha para as estrelas e conta as estrelas, se tu podes contá-las, assim será a tua descendência. Outro dia ele chama Abraão e fala: conte a areia. Impossível, pega um punhado de areia e tenta contar. Faça essa dinâmica, você vai ver que é muito difícil. E Deus prometeu que daria uma descendência a Abraão, que seria tão numerosa quanto as areias das praias, dos desertos afora, e as estrelas, as constelações dos céus. Ninguém poderia contar. E ele creu. Mas todos esses heróis, todos esses homens e mulheres que estão em Hebreus capítulo 11, eles tiveram momentos de grande vitória, no ápice da sua vida, muita coisa maravilhosa, mas eles também tiveram fraquezas. Não é minha intenção expor a fraqueza desses homens, dessas mulheres, de maneira nenhuma, mas é só para nós fazermos um paralelo com a nossa própria vida. Quer ver um exemplo que está logo no início, quando o escritor de Hebreus fala sobre Noé. Noé, o grande intercessor. Noé, um homem que era lavrador, estava vivendo sua vida, e Deus fala com ele, fala: Noé, eu vejo que você é reto, eu vejo que você me teme, eu vejo que você tem fé, é justo. A Bíblia fala que Noé, ele ouviu de Deus e fez tudo o que Deus pediu que ele fizesse. Ele construiu uma arca enorme, para que todos aqueles que acreditassem na sua pregação, ao entrarem nessa arca, pudessem ser salvos do dilúvio que viria sobre a terra. As pessoas não acreditaram. Noé, ele é conhecido como o apregoador da justiça. Ele pregava que Deus iria agir com justiça e iria exterminar a raça, todos os seres viventes. E as pessoas zombavam de Noé, mas ele permaneceu firme no sonho, na visão, na promessa que Deus tinha dado a ele. Ou seja, ele demonstrou fé, por isso ele está na galeria dos heróis da fé. Quando o dilúvio veio sobre a terra, as águas encheram toda a terra, e quando as águas baixaram, a palavra de Deus fala no livro de Gênesis, se você quiser anotar, no capítulo 9, no versículo 20 ao 25, que Noé, o grande intercessor, que pela fé que ele teve no que Deus falou, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, como diz o escritor de Hebreus. Ele desceu da arca, ele fez sacrifícios a Deus, ele plantou uma vinha. Depois de um certo tempo a vinha frutificou, ele tirou as uvas e fez um vinho.
A palavra de Deus fala que ele, em Gênesis no capítulo de número 9, diz a palavra que ele se embriagou. Isso é um momento de fortaleza de um homem de Deus, se embriagar? É um momento de fraqueza. Ele teve um momento de fraqueza, e não só se embriagou, mas dentro da sua tenda, ele tirou todas as suas roupas, ele ficou nu dentro da tenda, e ele dormiu, cochilou. Diz a palavra de Deus que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, se não me engano. Cã, ou Cão, que daí veio os cananitas, Canaã, né? Ele entrou na tenda e flagrou, viu o seu pai nu. E isso era algo que não poderia, até poderia acontecer acidentalmente, no caso como aconteceu, mas o problema foi que Cã, e aí também muitas das nossas mazelas, das nossas fraquezas, vêm porque nós somos imitadores de Cã, ou imitador de cão. É difícil falar imitador de cão, mas o nome dele também é Cão. Ao invés de ficar quieto sobre situações do irmão, ou da irmã, ou de um líder, nós muitas vezes fomentamos mais a história, falamos mais do escândalo, das mazelas, do pecado do irmão. Ao invés de colocar uma capa, como os outros irmãos colocaram, muitos de nós, eu me incluo, eu preciso cuidar muito com isso, porque isso é muito sério, irmãos. A língua, ela tem um poder terrível. Tiago vai falar sobre isso. Tiago fala que a língua, ela é alimentada pelo fogo do inferno. Que coisa terrível, né? Mas Cã, ele sai para fora e conta para as pessoas, conta para os irmãos, conta para quem está ali, que viu a nudez do seu pai. E Noé, como se já não bastasse ter se embriagado, que foi uma falha tremenda dele, terrível, ele amaldiçoou Cã. Ele olhou para o filho, após ouvir todo o relato dos demais, ele impetra uma maldição: tu és maldito, tu serás maldito, você será o último dos escravos do seu irmão, dos seus irmãos. E ele está na galeria dos heróis da fé. A palavra de Deus fala, queridos, que o justo viverá pela fé, e viver pela fé é oscilar entre altos e baixos. Às vezes nós estamos muito animados, mas daqui a pouco acontecem situações, e eu não estou falando de pessoas que são muito fragilizadas, não estou falando eu estou falando de cristãos que creem no Senhor, que buscam, que oram, que leem a palavra, que vêm no culto. Eu estou falando desses heróis da fé. Todos vocês, queridos, são heróis da fé. Todos vocês vivem da fé, creem. Vocês já viram Deus? O ateísmo moderno, ele confronta o cristianismo, por exemplo, nessa questão básica: como é que eu posso crer num Deus que eu não vejo? Ninguém nunca viu. Será que Deus existe? Mas eu e você, nós cremos no Deus invisível, o Deus, como a irmã cantou aqui, que um dia vai voltar. Por quê? Porque Ele vive, e porque Ele vive, você, nós podemos crer que amanhã será um dia melhor, amanhã as coisas irão melhorar, mas não aqui na política social do nosso país ou cidade, não. É porque existe um lugar preparado para todos aqueles que creem, e esse lugar foi conseguido, conquistado, garantido para mim e para você através da cruz, através do sacrifício de Jesus. Não tem outro caminho para se estar nesse lugar um dia lindo. Nós almejamos encontrar o nosso Senhor, mas para isso é preciso permanecer firme na fé. Ah, mas a minha fé está tão fraca. Não, não está. Não diga isso. A sua carne está fraca, a sua mente pode estar fragilizada, o pecado pode ter tentado se tornar senhor da tua vida,
O inimigo, querido, talvez o teu inimigo seja a falta de fé, a falta de oração. Se você e eu, fragilizados como estamos, se nós orarmos, na nossa pequenez, fraqueza que seja, você vai ver que é só necessário isso, parar de confiar em si mesmo e confiar no Senhor. Esses homens viveram assim, eles confiavam neles, mas a maior parte das vitórias deles veio de uma confiança muito grande no Senhor. Quer ver um outro exemplo? Abraão, o amigo de Deus, também está descrito nos primeiros versículos do texto de Hebreus capítulo 11. Abraão, conhecido como amigo de Deus, o pai da fé. Abraão é tido pelos cristãos do mundo todo como o pai da fé. Até os muçulmanos, eles amam e eles respeitam Abraão e tratam ele como pai da fé. Quando ele estava diante de reis, está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 12, do versículo 10 ao 20, ele foi para o Egito porque houve uma grande fome onde ele estava. Deus havia dado uma promessa para ele, e ele obedeceu e saiu sem direção. Deus falou: vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele levantou e foi. Olha que fé, que convicção. Mas quando ele chegou no Egito, quando ele chegou nas terras estrangeiras, ele tinha uma esposa, e ela era muito bonita. Sara era muito bonita, e ele falou e combinou com ela: olha, quando perguntarem sobre nós, fale que nós somos irmãos. Ele mentiu. Um homem de Deus, quando mente, ele está fortalecido? Não, muito pelo contrário, ele está fraco, em fraqueza. E por que Abraão mentiu? Porque ele teve medo. Por que muitos hoje, dos cristãos contemporâneos, os cristãos modernos hoje, tem na sua mente que, talvez por causa da pregação, eu estou respondendo já, talvez por causa da pregação que se ouve, de que se você vir para Jesus, todos os seus problemas se realizam. Não é verdade, querido. Se resolvem, todos os seus problemas se resolvem. Não, isso não é verdade. Vem para Jesus e você será abençoado, queridos. Não é bem assim. Hoje de manhã o pastor falando sobre as questões emocionais, né? Sobre a igreja moderna e a pregação do Evangelho. Realmente, igreja moderna versus pregação do Evangelho, é um confronto. Por quê? Porque Jesus nunca prometeu isso para os seus discípulos. Ele falou que nós teríamos aflições no mundo. Aflição é uma coisa ruim, aflição é doído, querido, dói o couro. Sabe a pessoa que fala: está doendo o meu couro? Já passou por isso? E você olha e fala: mas eu não estou doente. Mas as doenças emocionais, como nós temos tratado aqui, as doenças da alma, elas têm afligido muitos seres humanos, muitos cristãos, que se desesperam e até mesmo se matam, cometendo suicídio. São momentos de fortaleza na fé? Não, são momentos de fraqueza na fé. O homem e a mulher de Deus, eles caminham em fraquezas no plural. A fraqueza é um estado em que você não tem recurso, você não tem onde olhar, você se esgotou, você não tem amigos, você não tem ninguém, você olha e fala: e agora? Mas aí é onde entra a fé. É nesse momento que o Senhor espera um desejo ardente dentro de você e de mim, de um clamor, mesmo que seja um gemido, mesmo que seja algo ínfimo, pequeno, que de repente as pessoas não vão nem ouvir, mas o Senhor está com os ouvidos abertos, atentos a esse gemido. Eu estou falando de algo que eu já vivi, que eu já experienciei na minha vida, momento de socorro que eu precisava, momento que eu estava assim, e eu não tinha forças, eu falei: eu creio,
Dentro de mim eu falei: sim, sim, Senhor, sim. Eu continuo acreditando. Eu cheguei a orar, falando nesse momento que eu estou falando, eu cheguei a orar falando assim: Deus, eu não confio em mim, me liberta de mim mesmo. Eu falava isso para Deus: me liberta de mim mesmo, eu não confio em mim. E quando eu falei isso, Deus me deu algo tão forte, que dentro de mim parece que renasceu algo, porque logo em seguida eu já declarei: eu confio em Ti. Aleluias, eu confio em Ti. A palavra, tem um texto bíblico que fala assim: maldito o homem que confia no homem. Às vezes esse versículo ele é muito mal aplicado ou mal explicado. Dia desses estávamos conversando, e uma pessoa ouvia, de repente ela falou assim: mas está escrito, maldito o homem que confia no homem. E eu não tive nem como explanar para a pessoa, porque ela estava toda armada. Mas veja bem, maldito sou eu se eu confiar em mim mesmo, maldito sou eu se eu confiar no meu braço. Eu fui tocar violão hoje, estava em casa, eu toco, de vez em quando fico tocando, de repente eu estava tocando ali, de repente a minha mão começou a formigar. Eu falei: o que é isso? Maldito sou eu se confiar no meu braço. Sabe, queridos, a nossa vida é um sopro, estamos aqui, daqui a pouco não estamos. Nós precisamos confiar no Senhor. Não tem nada a ver em confiar no outro, é confiar em si próprio. Não confie em você, porque você vai falhar. Não confie que você é um Superman ou uma Supergirl. Não é, você não é. Ninguém é super-herói. Nós somos heróis. Heróis da fé. Heróis da fé são aqueles que batalham, lutam, militam pela fé, não negam o Senhor Jesus. Às vezes tropeçam, caem, mas no cair eles lembram do Senhor e falam: Senhor, a Tua palavra me promete que se eu cair, eu sou justo, eu sou justificado. A Tua palavra fala: 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor o levantará. Me levanta, Senhor, eu não consigo me levantar. É como uma criança que cai, chora, rala o joelho, olha para cima, levanta os bracinhos, pedindo para o papai e para a mamãe: socorro. Nós precisamos agir dessa maneira, é assim que nós vivemos. Se nós acharmos, ou passar pela tua mente, que você pode, querido, você não pode. Você pode até conquistar, e eu até falo para você, você pode até viver uma vida maravilhosa, mas sem Jesus Cristo, sem o Salvador, o fim da tua vida vai ser uma desgraça total, uma tragédia. Existem pessoas que não querem Jesus, não querem compromisso, não querem aceitar o Senhor Jesus, apenas o respeitam, reverenciam, simpatizam com Ele, mas não querem firmar uma aliança, um voto, um pacto com Ele. E essas pessoas até enriquecem, vivem uma vida muito boa, aparentemente, mas o final da vida vai ser terrível, querido, porque sem o Salvador não tem salvação, sem Jesus não há salvação. Todos esses heróis viveram na fé, mas fraquejaram em momentos de suas vidas, e a Bíblia não esconde isso. Quer ver um outro exemplo? O filho de Abraão, Isaque, e todos, ele fez a mesma coisa que o pai. Isaque, em Gênesis 26, do versículo 7 ao 11, ele fala com Rebeca, ele fala: olha, diga que você é minha irmã, e mente também. Ele fez o mesmo pecado do seu pai. Quer ver outro exemplo que também está na galeria dos heróis da fé, de homens que viveram e caminharam na fraqueza? Jacó nasceu junto com o seu irmão Esaú, eram gêmeos, só que não pareciam nada um com o outro. Diz a palavra de Deus que no ventre da mãe eles já brigavam, os dois, um com o outro, eles se engalfinhavam. Eu não sei como é que acontecia isso, mas a palavra de Deus fala que havia 2 nações no ventre daquela mãezinha.
Quando eles nasceram, nasceu primeiro Esaú, todo peludinho, e logo em seguida veio a mãozinha de Jacó agarrada no calcanhar de Esaú. Ele estava agarradinho. Imagina esse nascimento, que coisa incrível. E eles cresceram, eram irmãos, mas eram diferentes um do outro. A palavra de Deus fala que Esaú era um caçador exímio, era um homem do campo, gostava de estar no meio, andar por aí, ele caçava, ele era arqueiro, ele tinha armas. Já Jacó era caseiro, gostava de ficar em casa, fazia comida, ajudava a mãe, ele cuidava das coisas, ficava por ali. Num dia, Esaú, que era o mais velho, o primogênito, o pai já iria abençoar o primogênito com toda sorte de bênção. Eles fizeram um mecanismo lá, a mãe ajudou, e eles enganaram o pai. Jacó enganou o seu pai. É um momento de fortaleza? Não, é um momento de fraqueza. Enganar o pai. Se fez passar pelo irmão. Diz a palavra que ele chegou ao ponto de colocar uma pele de animal no braço para parecer ser o braço do irmão. Vestiu a roupa do irmão por causa do cheiro. E o velho, apalpando, cego, ele não via mais, ele falou: Esaú, o cheiro é de Esaú, mas você me parece Jacó. Não, eu sou Esaú. Momento de fraqueza, enganando, mas é um herói da fé. Todos os filhos de Jacó, com exceção de José, cometeram coisas terríveis, e são heróis da fé. De Jacó veio as 12 tribos de Israel, porque Deus mudou depois o nome de Jacó para Israel. Eu estou falando de patriarcas, eu estou falando de pessoas importantíssimas para a cristandade mundial. São pessoas que um dia nós iremos encontrá-las, iremos olhar para elas, abraçar elas, beijar elas e falar: você é o Jacó? Eu fico imaginando esse dia, eu fico pensando: meu Deus, como vai ser maravilhoso. Viveram na fé, mas tiveram momentos frágeis, feios, escandalosos, caíram, pecaram, cometeram atrocidades. Por exemplo, os irmãos de José tinham ciúme, tinham inveja dele, e um dia eles bateram nele, jogaram ele dentro de um buraco, tiraram a capa que ele tinha, uma capa bonita, e depois venderam ele como um escravo, por um preço até mais baixo do que o preço de um escravo. Eles cometeram coisas terríveis, os patriarcas, foram enganadores, mentirosos, mas eles acreditavam no Deus que eu e você acreditamos. Os irmãos de José odiavam ele, e ainda mentiram quando voltaram para casa, com a túnica de José manchada de sangue, o sangue de um animal, e falou: não achamos José, só achamos a roupa dele. Jogaram para o pai, mentindo para o pai sobre o destino de José. Então você percebe que o engano, a mentira, a trapaça estava sempre ali envolvido. Por mais que esses homens, irmãos e irmãs, queridos, preste atenção, por mais que esses homens, eles oravam a Deus, eles acreditavam no Deus Todo-Poderoso, eles foram homens tremendos nos seus feitos, eles cometeram falhas e lidaram com fraquezas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, quando se comete falha e fraqueza, em muitos segmentos religiosos, a pessoa quase que ela é fuzilada, morta. Não existe. Eu estava ouvindo um hino essa semana, e esse hino também me motivou para trazer essa palavra. E o hino, eu não lembro agora o nome, os detalhes, mas no hino é como se uma pessoa estivesse cantando para mim e para você. Uma pessoa que viveu aqui com a gente,
Na hora eu fiquei pensando, meu Deus. E de repente se desviou, caiu, ficou para trás, ficou no caminho. E um dia ela entra por essas portas, e a letra da música é mais ou menos assim, estou voltando para casa, não vire as costas para mim. Eu comecei a ouvir aquilo e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar assim, ouvindo aquela letra, e eu comecei a meditar nesse texto. Hoje em dia as pessoas são julgadas, são excluídas, são abandonadas à própria sorte por causa de erros e fraquezas cometidos na caminhada. A fraqueza faz parte da caminhada cristã. A caminhada cristã, a caminhada com Cristo, ela não é só uma caminhada de glória, de vitória, não. Vai ter momento que, e principalmente nos momentos em que o ser humano deixa de ouvir o que ele está falando, o que o Senhor está falando, e começa a fazer aquilo que ele quer fazer. Aí começa a decadência. Mas enquanto você estiver focado no Senhor Jesus, ouvindo dele, seguindo o que ele está falando para você fazer, você não cai, você permanece de pé. Mas a partir do momento que você tira o olhar do Senhor, tira os olhos dele e olha as circunstâncias, você começa a afundar, eu começo a ceder, a fraquejar. Sempre vai ser assim, simplesmente assim. E como manter os olhos fixos no Senhor? Com tanta coisa que acontece na nossa vida, é pela fé, descansando nele, esperando nele, não parando de orar, não parando de ler, não parando de vir na igreja por qualquer motivo. Quer ver um outro exemplo? Gideão, em Juízes no capítulo 8, a partir do capítulo 7 de Juízes, vai falar de Gideão, mas no capítulo 8, do versículo 22 ao 27, a palavra de Deus fala que Gideão foi um homem, ele viveu num período em que os midianitas, eles vinham como gafanhotos, invadiam o país, roubavam, saqueavam tudo e iam embora. Eles devoravam tudo, eles levavam tudo, eles deixavam o povo na miséria. E Deus levantou Gideão, e é muito linda a história de Gideão. Gideão, com 300 homens, ele vence em torno de 120 mil midianitas. Que vitória! Mas não foi a vitória deles, foi o Senhor que deu a vitória a ele. Ele confiava no Senhor, e a vitória foi tão tremenda na vida de Gideão, que o povo, no capítulo que eu falei, no capítulo 8, o povo traz ele e joga ele para cima e fala: Gideão, seja o nosso rei, que teus filhos sejam nossos reis, que teus netos sejam nossos reis, nós queremos que tu reines sobre nós. Engraçado que o povo estava lutando contra isso, mas na hora eles viram que essa era uma opção boa. E engraçado também que Gideão poderia ter sido rei, mas ele falou não. Ele faz uma declaração muito forte, uma declaração de fé, uma declaração de muitos crentes hoje, que quando acontece uma situação, eles já levantam a voz e falam: está amarrado em nome de Jesus. Parece bastante com isso, é um paradoxo, mas parece. Ele fala: não vou reinar sobre vocês, que o Senhor reine. Mas logo em seguida, ele age como rei. Ele fala: eu quero um anel de ouro, traga um anel de ouro, cada um de vocês me dê um anel de ouro, que vocês, os despojos dos midianitas. E ele coloca uma capa no chão, e segundo uns estudos, 19 quilos de ouro, só de anel, fora as argolas, fora os peitoris dos camelos, que também eram joias, fora as capas que os homens colocavam ali de oferta para Gideão. Ele não quis ser rei, mas ele agiu como um rei, exigiu um pagamento, um recurso. Tudo bem, só que ele pega todo esse material e faz uma estola sacerdotal. Ele faz um éfod, ele faz uma
túnica sacerdotal. Para você entender, hoje é difícil de ver isso, alguns pastores, não sei, pastor Fábio, se alguns pastores metodistas usam, mas você vê isso, os padres católicos nas missas, eles usam a estola. Existe uma capa, uma túnica embaixo, chamada alva, uma túnica branca, e aquela faixa que fica pendurada aqui e aqui, é chamada estola. Gideão fez uma estola, e ele pendurou num lugar, numa cidade, e diz a palavra de Deus que ali foi a desgraça de Gideão e da sua família. Ele se prostituiu, e todo o povo seguiu após ele. Quando Gideão morre, inclusive ele morre em boa velhice, em paz, diz a palavra que o povo de Israel voltou, se desviou do caminho do Senhor, e começou a cultuar Baal. Gideão é um herói da fé, mas ele se prostituiu, religiosamente falando. É fraqueza. Ele desviou dos caminhos, ele trocou os pés pelas mãos, ele começou a acreditar numa nova teologia que aconteceu, uma nova revelação, aonde o fundamento hoje existe isso, querido, novas visões, novas revelações, novas direções, novos soprar do Espírito. Você começa a olhar, ouvir, e você começa a ouvir às vezes algumas pregações, principalmente nas mídias eletrônicas, e você percebe que o fundamento dessa pregação não é Cristo, não, o alicerce não é Jesus, o alicerce é uma ideologia humana, um bem-estar, algo onde o homem está no centro. Aliás, toda pregação onde o homem está no centro, ela é isso que eu estou falando, uma prostituição. Se prostitui muito hoje. Às vezes quando se fala em prostituição, a gente já pensa logo no trabalho, na ação de uma prostituta, uma garota de programa, um garoto de programa. Não, a prostituição ela é muito mais generalizada do que essa que a princípio a palavra vem lembrar. O desvio de doutrinas é uma prostituição. Por exemplo, Jesus falou que nós devemos perdoar o nosso próximo 70 vezes 7, e a gente resolve não perdoar. Nós estamos prostituindo o que Jesus nos pediu para fazer. Nós estamos criando algo que é maior do que o que Ele mandou fazer, a minha vontade, a minha ideologia. E nesses momentos nós fracassamos, nesses momentos nós fraquejamos. Mas escute, a caminhada do crente ela é com fraquezas. Se você prestar atenção e se atentar e se arrepender, o Senhor vai ouvir e vai perdoar e vai te levantar. Comigo é assim. Comigo é assim. Quando eu cometo algumas coisas, e não quero entrar em detalhes, e eu me lembro, falo, Senhor, Ele logo me envolve novamente, aleluia, Ele me envolve, eu sinto isso. Não é algo que eu fabrico, não é algo que alguém me fala, não, é fé. O que nos move é fé. Por isso que eu falo, você é um herói da fé, você é uma heroína da fé, minha irmã. Amém? Você precisa acreditar no que eu estou falando. Esses homens aqui, nós não podemos olhar para eles a partir desse sermão e falar, puxa vida, fiquei frustrado. Não, eles são nossos espelhos. Imagine um museu, eu vi já isso, quando eu falo da galeria dos heróis da fé, eu imagino eu entrando num museu, aí tem uma estátua, uma imagem de Abraão, e ali está a história dele, eu começo a olhar, eu leio esse texto, sempre que eu leio, eu me imagino passeando numa galeria, realmente, olhando, vendo, e muitas das vezes, é como se eu estivesse olhando um espelho, vendo a minha própria face nesses homens. Davi, a palavra de Deus, o próprio Senhor, o Todo-Poderoso fala, achei um homem segundo o meu coração. Davi,
Davi era um homem, ele é conhecido como, além de um dos maiores reis de Israel, guerreiro, conquistador, estrategista, um dos maiores salmistas, um grande adorador. Ele é conhecido como o seu pseudônimo ali está, o homem segundo o coração de Deus. Mas o que Davi fez? Davi viveu entre vitórias, derrotas, fortalezas e fraquezas. A palavra de Deus fala que um dia, em 2 Samuel, quando os reis saíram para as batalhas, Davi, ele estava em Jerusalém, e ele estava dormindo, levantou, na parte da tarde, ele se levanta, vai passear no jardim, e ele vê uma mulher tomando banho, se banhando, se lavando, se refrescando. Ele começa a observar Batseba, ele se encanta com a beleza daquela mulher, ele deixa com que a beleza daquela mulher seduza o seu coração. Ele tenta descobrir, conversa com alguns dos seus servos, quem é essa mulher? Eles olham e falam, essa é Batseba, a esposa de Urias, o heteu. Eles poderiam ter falado, o nome dela é Batseba, mas logo em seguida eles falaram, ela é casada. Davi pede para chamá-la, Davi conversa com ela, e ele é o rei, ele pode tudo. O rei, se você lembrar, por exemplo, de Esther, quando ela se perfuma, se prepara, ela se arriscou a entrar na presença do rei Assuero. O rei, para entrar na presença dele, a pessoa estava disposta a morrer, porque não era assim tão simples. O rei era como se fosse o Deus aqui na terra. E Davi, você sabe, ele conversando com Batseba, ele demonstra o seu interesse, deita-se com ela, tem relação sexual com ela, e ela engravida dessa relação sexual. Quando Davi descobre, ele manda chamar Urias, que estava lá na guerra, defendendo os interesses do rei. Urias vem, Davi faz uma estratégia maldosa, errada, para que Urias, você precisa de um descanso, Urias, você tem trabalhado muito, batalhado muito, eu estou te dando uma folga, desce, vai para a tua casa e deita-te com tua esposa. Ele tenta encobrir o pecado dele, a gravidez, porque se Urias fizesse isso, Urias não iria desconfiar que o filho não era dele. Urias era um homem decente, um homem de caráter ilibado, um homem fortalecido nas suas convicções. Ele sai da presença do rei e se senta do lado de fora do palácio e fica ali. Quando as pessoas comunicam o rei que ele está lá, ele vai lá e ele começa a falar, mas você tem que ir. Ele fala, não posso, os meus homens estão lutando lá, eu não sou digno de fazer isso. Davi manda Urias para a batalha de novo com uma mensagem. Ele escreve uma mensagem pedindo que o capitão coloque Urias na frente da batalha, onde a guerra está mais forte. Ele fecha aquela carta, sela e entrega para Urias a própria condenação da morte. Urias leva a sua própria condenação, entrega para o capitão e é morto em batalha. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que eu admiro, um homem que quando escreveu, recitava os salmos, o salmo que o pastor leu hoje, que coisa linda, ele também viveu envolvido com fraquezas, com adultério e com assassinato, homicídio. Davi, eu acredito que Deus perdoou todos os assassinatos, todos os homicídios de Davi, mas esse assassinato ele foi muito marcante, porque ele tentou encobrir uma situação. Somente quando ele confessou, como ele mesmo diz no Salmo 51, quando confessei o meu pecado, minha maldade eu não encobri,
Ele diz que os ossos dele se secaram por causa disso. Querido, viver em fraqueza também é viver escondendo pecados. E o que fazer nessa hora? Precisa ser confessado. Confessar para quem, Marcos? Confessar para o Senhor. Você precisa falar: Senhor, eu pequei. Senhor, eu estou em pecado. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Confesse teus pecados ao Senhor. Isso vai te dar um novo ânimo. O filho de Davi, Salomão, Deus pediu para ele escolher o que ele quisesse. Ele escolheu sabedoria. Ele foi um rei conhecido pela sua sabedoria. Ele era um homem maravilhoso. As conquistas de Salomão, as construções, os projetos, o templo, tudo que ele construiu, foi por causa da sabedoria que Deus tinha dado para ele. Ele era ousado. Os projetos dele são projetos muito ousados, projetos arquitetônicos para a época que não existiam. Mas qual foi a fraqueza dele? Mulheres. Ele se deixou seduzir. Ele fez alianças com países vizinhos, e cada aliança que ele fazia com reis vizinhos, ele casava com as filhas, casava com mulher. Ele se perdeu no prazer, tanto que no livro de Eclesiastes, ele chega a confessar isso. Ele fala sobre isso, que ele buscou o prazer, buscou mulheres, para tentar preencher a sua vida, mas percebeu que tudo isso é fugaz, tudo isso é vaidade das vaidades, é como correr atrás do vento, diz o pregador. Queridos, para encerrar, todos nós, você que está aqui nessa noite, todos nós nos enfraquecemos, todos nós adoecemos, como está escrito ali, fracos e doentes. Todos nós vamos ter momentos de fraqueza, mas jamais nós devemos deixar a nossa fé ser abatida. Existem pessoas que estão no hospital, pessoas crentes, abatidos na saúde. Eu já tive essa experiência também, de ir visitar as pessoas enfermas, orar com as pessoas, ir lá para abençoar e sair de lá abençoado. Quando, por exemplo, você encontra uma pessoa de fé, que não consegue nem falar, que está debilitada, e ela professa a sua fé, é algo maravilhoso. A fé é algo muito precioso, querido, é mais precioso do que todo o ouro do mundo, é mais precioso do que todas as joias que possam existir, é mais precioso do que qualquer coisa que você possa imaginar, a fé. E é isso que o diabo tem tentado roubar de você, de mim, porque muitos irão se desviar da fé nos últimos dias, diz Paulo a Timóteo, muitos apostatarão da fé, vão se desviar, vão buscar conselhos segundo sua própria vontade. Eu não gostei, eu quero ouvir algo que me agrade. Isso não edifica a fé, isso massageia o ego. Todos nós aqui nessa noite, sem exceção, teremos momentos que nós iremos nos enfraquecer. Talvez você está enfraquecido agora. Talvez você está aí pensando, mas poxa, eu estou enfraquecido, eu estou fraco. As fraquezas, queridos, elas nem sempre são o fim. Fraquezas nem sempre são um sinal de que tudo acabou para você. Muito pelo contrário, é hora de você usar a fé, é hora de ousadia, algo que de repente nós não costumamos usar muito. É hora de ousar um pouco mais. Nós devemos deixar que a fé grite dentro de nós. Fraquezas nem sempre, queridos, estão relacionadas ao pecado, às falhas no caráter, mas nós precisamos reconhecer diante de Deus que nós somos incapazes. É preciso isso, reconhecer diante de Deus: Senhor, sem o Senhor eu não consigo. É que nem Abraão.
lá em Êxodo 33, quando ele fala, Senhor, Moisés, ele fala, Senhor, não me faz sair daqui, se o Senhor não for comigo. Moisés fala isso com Deus, em Êxodo 33, ele fala, não nos faça sair desse lugar se tua presença não for com a gente, mas eu vou mandar um anjo. Não, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou sair daqui. Ousadia, fé. Paulo também fala lá em 2 Coríntios 12:10, quando ele fala do espinho que ele tinha na carne, um mensageiro de Satanás que vinha esbofetear ele de tempo em tempo, para que ele não se vangloriasse. E ele fala, Senhor, tira esse espinho. Por 3 vezes ele fala, eu orei ao Senhor, e o Senhor falou, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É vida de dependência. Você está fraco, você precisa declarar sua dependência em Deus. E como fazer? É uma entrega, é fé, é acreditar. Eu convido você a fazer isso nessa noite.